Graças a paz, irmãos. Bom dia a todos. Essa semana, tem acontecido um debate entre eu e alguns amigos meus da célula. E a gente tem falado sobre obras e sobre salvação, sobre fé. E aí a gente quer saber, a gente estava nessa dúvida, o que salva o homem? São as suas obras ou é a sua fé? E num desses debates eu fiquei curioso, que eu tinha uma ideia e agora eu vim buscar mais conhecimento e vou repassar para vocês. E se você acha que as suas obras é que fazem você ser salvo, a sua caridade, quero dizer que você está equivocado. E hoje eu vou provar para vocês que o que salva é a sua fé, a sua graça mediante a sua fé. Então, eu vou falar algumas passagens aqui, vou enumerar e vou mostrar para vocês que o que salva é a sua fé e não a sua obra. Eu não estou aqui dizendo que dá para você fazer caridade, eu faço, conheço outras pessoas que fazem, minha igreja tem vários grupos de trabalho que fazem obra, fazem caridade, mas se você está fazendo isso pensando que isso vai fazer a salvação, vai lhe dar salvação, você está equivocado. Isso apenas testifica a sua fé, tá? Então, vou começar a ler aqui para vocês, presta atenção. Então, em Marcos capítulo 16, do versículo 15 ao 16, diz assim, que é um versículo muito conhecido para quem é evangelista. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. A gente vê claramente que Jesus diz que quem crê será salvo. Ele não fala que as obras aí irão salvar. Ele é bem claro e enfatiza bastante. Quem crê será salvo e quem não crê será condenado. Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem acreditar, quem crê em Deus, quem tiver fé em Jesus, no Filho do Filho de Deus, será salvo. Ainda não falou das obras. Está falando que basta você crer, basta você ter fé, que você será salvo. Em Efésios, capítulo 2, do versículo 8 ao 9, diz assim: porque pela graça sois salvo, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Esse texto é um dos mais claros e conclusivos, que mostra que não somos salvos mediante nossas obras, e sim mediante a nossa fé, para que a gente não fique com vaidade em relação ao que a gente faz, para que a gente não se glorie, como Paulo diz, em relação às nossas obras. Então, o que nos salva é a nossa fé. Eu vou mostrar para vocês agora que o papel das obras, mostrar que elas são frutos da sua fé, elas servem para testificar a sua fé. E eu não estou aqui para questionar uma coisa ou outra, mas eu vou mostrar para vocês o papel realmente da fé, que não é a salvação. Olha essa passagem. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Está em Efésios, no capítulo 2, no versículo 10. Então, que diz assim, que as obras, elas fazem parte da vida do salvo. E elas não são os agentes da salvação, elas fazem parte da nossa vida. Ou seja, se nós cremos em Deus, nós temos que fazer a obra. Não porque ela vai nos salvar, e sim para testificar a nossa fé, para mostrar que isso é fruto da nossa fé. Vou ler agora outras duas passagens pequenininhas para você prestar atenção, que é bem claro. Está em Romanos, no capítulo 3, versículo 20. A primeira eu vou ler aqui para vocês. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Está em Romanos, capítulo 3, versículo 20. E a gente vê que a obediência à lei de Deus, ela não nos salva, mas ela testifica a nossa fé. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 16, diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado.
Então eu te mostro, né, que a obra realmente ela não salva, porque muito bem eu posso fazer a obra e ser um cara cheio de iniquidade, cheio de transgressões, furtar, matar, fazer um monte de coisa, mas eu estou ali ajudando. Estou ali ajudando porque eu acho que ajudar é uma coisa boa. Mas eu continuo matando, eu continuo roubando, eu continuo fazendo outros tipos de coisa que podem desagradar a Deus. Então é muito claro esse quesito, muito claro esse contexto, que a obra não salva. Em 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 10, fala assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação, e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então é isso, galera. A Bíblia é bem clara. Ela mostra que quem nos salva é a nossa fé. Fé naquele que morreu por nós, que morreu no Calvário, que derramou o seu sangue para que nós fôssemos salvos, que sofreu por nós, que foi tudo por mim, foi por você. Então, que para você ser salvo, você precisa renunciar às coisas do mundo, reconhecer, se arrepender, e ser receptível nas coisas que o reino tem para você. É esse que é o aceitar Jesus, é se arrepender de todos os pecados e seguir uma vida nova, uma vida com mudança de atitude. Espero que esse vídeo seja claro, que ele não te traga mais dúvidas do que você já tinha, e que você siga em paz e que todo espírito de dúvida caia por terra em nome de Jesus. Tenha um bom dia, irmão. Amém.